Em 1861, os Estados Unidos deixaram de ser uma nação unida e viraram um campo de batalha. De um lado, o norte industrializado, armado com fábricas, ferrovias e disciplina militar. Do outro, o sul rural, movido pela honra, pelo orgulho e por um estilo de vida que se recusava a morrer. Foram 4 anos de sangue, pólvora, marchas intermináveis e combates que pareciam saídos de um épico cinematográfico. Uma guerra entre irmãos. Uma guerra que definiria o futuro dos Estados Unidos e o lugar deles no mundo. Hoje, você vai conhecer a verdadeira história da Guerra Civil Americana, a Guerra de Secessão. Prepare-se para entrar nas trincheiras, cavalgar com generais lendários, ouvir os tambores de batalha e sentir o peso das decisões que mudaram uma nação para sempre. No início do século XIX, os Estados Unidos estavam crescendo, rapidamente. Novos estados eram adicionados ao mapa, ferrovias cortavam o interior do país, o ouro da Califórnia atraía multidões, e a ideia de que os americanos estavam destinados a dominar o continente parecia mais forte do que nunca. Mas sob essa aparência de prosperidade, havia rachaduras profundas. O norte e o sul dos Estados Unidos da América eram como 2 países diferentes. O norte se modernizava com fábricas, bancos e grandes cidades. O sul, por outro lado, era agrícola, com vastas plantações de algodão e uma sociedade baseada em hierarquias rígidas, e sim, em grande parte sustentada pelo trabalho escravizado. A tensão entre essas 2 regiões crescia a cada ano. Cada novo estado que entrava na União levantava a mesma pergunta: será livre ou escravista? Em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente. Ele não prometia acabar com a escravidão nos estados do Sul, mas deixava claro que ela não se expandiria para novos territórios. Para muitos líderes sulistas, isso foi o suficiente. Eles viram na eleição de Lincoln o começo do fim do seu modo de vida e tomaram uma decisão drástica: secessão. Em poucos meses, 11 estados do Sul declararam sua saída da União e formaram os Estados Confederados da América, com sua própria bandeira, seu próprio presidente, Jefferson Davis, e seu próprio exército. O governo de Lincoln considerou isso uma rebelião, e quando as tropas confederadas atacaram Fort Sumter, na Carolina do Sul, em abril de 1861, o confronto era inevitável. A guerra havia começado. Os 2 lados achavam que a guerra seria rápida. Estavam errados. A primeira grande batalha aconteceu em Bull Run, na Virgínia. O público de Washington foi assistir como se fosse um espetáculo. Mas quando os soldados confederados, liderados por Stonewall Jackson, resistiram ferozmente e fizeram o norte recuar em pânico, todos perceberam: essa guerra seria longa e brutal. No oeste, o general Ulysses S. Grant começava a se destacar, tomando fortes estratégicos ao longo do rio Mississippi. Enquanto isso, no leste, o general Robert E. Lee, da Virgínia, assumia o comando das tropas confederadas e começava sua série de campanhas ousadas. Lee era um mestre da estratégia. Elegante, respeitado até por seus inimigos, ele conseguia fazer muito com poucos recursos. Sua invasão da Pensilvânia em 1863 levou à batalha mais famosa de toda a guerra, Gettysburg. Durante 3 dias de julho, em 1863, as colinas e campos de Gettysburg se tornaram palco do maior confronto da guerra. Quase 160 mil soldados se enfrentaram ali. Foi o encontro do destino. Lee havia marchado com seu exército confederado em direção ao norte, esperando uma vitória decisiva em solo inimigo. Se conseguisse vencer em território da União, talvez forçasse uma rendição, ou ao menos o reconhecimento internacional da Confederação. Mas o que encontrou em Gettysburg foi resistência feroz.
No primeiro dia, as tropas confederadas empurraram os federais pelas ruas da pequena cidade e os forçaram a recuar para as colinas ao sul, Cemetery Hill e Culp's Hill. Era um começo promissor para Lee. No segundo dia, ele lançou ataques coordenados contra os flancos da União, tentando romper a linha defensiva. O ponto mais sangrento desse dia foi Little Round Top, uma colina estratégica. Ali, o 20º Regimento do Maine, comandado pelo coronel Joshua Chamberlain, resistiu bravamente, mesmo quando suas tropas ficaram sem munição. Num movimento desesperado, eles carregaram com baionetas fixadas, empurrando os confederados para trás. Um dos atos mais heróicos da guerra. O terceiro dia foi o mais dramático. Lee apostou tudo numa ofensiva frontal, a carga de Pickett. 15.000 soldados confederados cruzaram quase 1 quilômetro de campo aberto, sob fogo pesado de artilharia e mosquetes da União. Era como atravessar um inferno a céu aberto. Os que chegaram ao muro de pedra que marcava a linha da União travaram combates corpo a corpo, mas foram repelidos com perdas terríveis. Cerca de metade dos homens que participaram da carga não voltaram. A derrota foi devastadora para o sul. Lee teve que recuar, e o sonho confederado de levar a guerra para o norte terminava ali, nos campos ensanguentados da Pensilvânia. Gettysburg foi um ponto de virada. O sul jamais se recuperaria totalmente daquela perda. E poucos meses depois, Lincoln entregaria o famoso discurso de Gettysburg, homenageando os que ali morreram e reafirmando a luta por uma nova liberdade. Mas ainda não era o fim. O general Grant, agora comandante supremo da União, adotou uma tática implacável: guerra total. Ele pressionou o exército de Lee no leste, enquanto o general William Tecumseh Sherman marchava do Tennessee até o mar, destruindo tudo em seu caminho: plantações, trilhos, armazéns. Nada era poupado. A famosa Marcha até o Mar cortou o coração do sul como uma lâmina. Cercado, sem suprimentos e com seus homens exaustos, Robert E. Lee finalmente se rendeu a Grant em Appomattox, em abril de 1865. A guerra havia acabado. 4 anos de sangue. Mais de 600.000 mortos. Cidades em ruínas, famílias destruídas, mas a União estava preservada. A Guerra Civil Americana foi o maior conflito já travado em solo norte-americano. Ela não foi apenas uma guerra de ideias ou de economia. Foi uma guerra de estratégia, coragem, sacrifício e honra, com generais lendários e soldados anônimos que lutaram até o fim. Lincoln, o presidente que guiou o país durante a guerra, seria assassinado apenas dias depois da rendição do Sul. Mas seu legado, assim como o da guerra, permanece vivo até hoje. E agora que você conhece essa história com todos os seus detalhes épicos, a Guerra de Secessão talvez nunca mais pareça apenas um capítulo nos livros. Ela foi um verdadeiro filme da vida real, só que com consequências muito maiores. E aí, você já conhecia a Guerra Civil Americana por esse ângulo? Se curtiu essa jornada pelo passado, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Tem muito mais história vindo aí, sempre contada de um jeito diferente, cinematográfico e inesquecível. Aliás, tem mais um vídeo na sua tela agora mesmo. Clica nele e continue essa viagem épica pela história do mundo. Te vejo lá.